Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Aqui quem fala com vocês é o Ed, e no episódio de hoje nós vamos comentar essas mudanças que a Red Hat anunciou sobre a liberação do seu código-fonte e o impacto que isso pode ter nas comunidades. Esse episódio do Diocast conta com o apoio da Dillstore, que é uma parceria aqui do Diolinux com a loja, onde você pode apoiar o nosso projeto comprando camisas e moletons com estampas exclusivas. E, galera, essa semana tá rolando uma promoção fantástica, que é a promoção do frete grátis. Qualquer compra acima de R$ 49,90 ganha frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, se eu fosse você, eu corria e aproveitava. Esse assunto é um assunto bastante sério. Nós vamos abordá-lo aqui de uma maneira bastante cuidadosa, até porque existem muitos ângulos e muitas nuances que precisam ser avaliadas com bastante cuidado. E para me ajudar a avaliar todos os ângulos dessa questão, estou aqui com meus companheiros de Geocast, Jonathan Simeone. Salve, gente. A gente vai abordar essas coisas com cuidado, porque ser processado é um pouco caro, então a gente evita, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer trazer uma leveza e trazer o mínimo de bom humor possível para essa conversa, porque é um tipo de coisa que estressa algumas pessoas, mas ao mesmo tempo deve ter um impacto mínimo para tantas outras, assim, que estão completamente alheias a esse assunto. Então, tem muitos assuntos que a gente pode discutir a respeito da natureza de open source, software livre e da forma com que as empresas trabalham esse tipo de tecnologia, colaboratividade e tudo mais. Vai ser um episódio bem legal. E Raul Craveiro. Pessoal, beleza? Hoje tô aqui mais, na verdade, para palpitar, porque eu não sei muito sobre a parte legal, mas vamos tentar, então, um papo bem divertido. Esse já é um posicionamento bastante interessante para a gente já pegar logo do princípio, assim, deixar claro que nós somos entusiastas do software livre, a gente usa software livre para viver, mas na prática nós não somos advogados. Nós temos o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo de debater com as pessoas, e é esse ponto de vista que a gente quer compartilhar com vocês. É muito mais uma análise pessoal nossa, como três pessoas que adoram software livre, que adoram participar das comunidades, que acompanham as comunidades há muito tempo, do que uma análise legal que sei lá, um juiz, um advogado, jurisconsulto, para usar o termo mais culto, faria de uma questão como essa. Então, acho que é bom a gente já definir essa linha aqui de como que esse debate vai ser, essa conversa vai ser levada. Eu acho que também é levar mais como uma conversa mesmo, para a gente tentar entender essas questões, entender o porquê, e não tanto quanto um negócio aqui de, deixa eu defender o meu open source, sabe? Não levar tanto pro coração. Porque, primeiro que o open source é muito mais amplo do que só isso. Isso é uma parte muito importante do open source, toda essa questão de servidores e a própria Red Hat em si, né? É muito importante, por isso que a gente está trazendo esse assunto, inclusive. Talvez a Red Hat seja a empresa mais antiga, se não a mais, uma das mais, a trabalhar com Linux de forma comercial. E é uma empresa que, por muitos anos, décadas, literalmente, desde a existência do Linux praticamente, vem fomentando o desenvolvimento não só do kernel Linux, mas de diversos outros projetos open source. E o que acontece? O Red Hat Linux, lá no início dos anos 2000, ele era uma distribuição como outra qualquer. Você pode imaginar, assim. Foi criado depois do projeto Fedora, que hoje em dia acabou se tornando uma outra coisa, tinha o Fedora Core, acabou se tornando o Fedora que a gente conhece depois, mas para ficar um pouco mais simples de entender, a gente pode pensar o seguinte, existia o Fedora como campo de testes da Red Hat, é como se fosse, talvez, a gente tem um vídeo a respeito do Debian, o desenvolvimento do Debian no canal que exemplifica de uma forma bem lúdica o desenvolvimento do Debian Seed, que é o Unstable, do Testing e do Stable. Existe esse mesmo processo em praticamente todo o desenvolvimento de software, incluindo como funciona do lado da Red Hat, com o Red Hat Enterprise Linux hoje em dia. Então, eu recomendo que você assista para você ter essa noção. Basicamente, você pode imaginar assim, existia o Fedora, onde os softwares eram testados, onde as novas tecnologias entravam primeiro. Não quer dizer que é uma distro instável necessariamente por causa disso, mas é uma coisa definitivamente menos testada do que a Red Hat entregava para os seus clientes, né?
Então, você pegava, digamos, o software do Fedora, debugava, chegava no Red Hat Enterprise Linux, e o Red Hat, por ser uma distribuição, como outra qualquer também, num outro estágio, como se fosse Debian Testing e Debian Stable, tinha também seus códigos abertos. Em um determinado momento, as pessoas começaram a olhar para esse código e pensaram, bom, posso remover as coisas da Red Hat, as coisas legais, os logos, etc., e criar uma distribuição que é exatamente igual o que a Red Hat fez. Eu pego o trabalho que eles fizeram, só recompilo dos fontes, e eu tenho uma outra distribuição que é um clone daquela, só que sem os logos, sem os direitos, os copyrights eventuais e qualquer coisa assim. E essa distribuição era conhecida como CentOS, ou CentOS, como você preferir chamar. Era uma distribuição comunitária, primariamente, que a Red Hat acabou adquirindo ao longo do tempo e dirigindo esse projeto. E por muito tempo ele continuou sendo exatamente o que ele era, um clone do Red Hat Enterprise Linux. Isso fez com que ele se tornasse muito famoso, porque basicamente você tinha as benesses de desenvolvimento, técnicas e tal do Red Hat Enterprise Linux, só que sem precisar pagar nenhuma licença ou alguma coisa assim, uma assinatura. Então outras empresas começaram a utilizar um software de qualidade de graça. Basicamente é isso, especialmente empresas. E aí ele meio que decolou. E acho que dá para perceber como isso pode facilmente gerar um incômodo, porque você está criando um concorrente direto, você mesmo está fomentando um concorrente direto que possivelmente está tirando fundos da sua própria empresa. Por conta disso, pelo menos foi o que a Red Hat alegou na época, há uns 2 anos, 3 anos, mais ou menos, já não lembro mais direito. Lembro que a gente fez cobertura disso no blog, no YouTube também, se eu não me engano. A forma com que o CentOS passou a se encaixar nessa esteirinha de desenvolvimento da Red Hat mudou um pouco. Então, ao invés de você ter os códigos do Fedora para o Red Hat Enterprise Linux e para ter um clone que era o CentOS, você agora tem esse intermediário, basicamente, que você tira o código do Fedora, ele vai para o CentOS Stream e aí ele vai para o Red Hat. Tipo eu falei antes, Debian instável, Debian testing, Debian stable. Mais ou menos um conceito desse tipo assim. Ou seja, todos os códigos que estão no CentOS Stream são tecnicamente exatamente os mesmos que estão no Red Hat Enterprise Linux. É o mesmo código. Por isso que tem uma argumentação hoje em dia ali da forma com que eles fizeram. E claramente os advogados devem ter pensado muito nisso antes de fundamentar essa decisão para a empresa, né? Porque realmente eles não estão escondendo o código do Red Hat. Na verdade, está todo disponível já no CentOS Stream, sempre esteve, né? O que aconteceu é que com essa mudança, o CentOS Stream deixou de ser aquele clone que ele era do Red Hat Enterprise Linux. Mudou. Versões de pacotes, basicamente, algumas coisas assim. Tecnicamente, por conta da linha de desenvolvimento menos estável do que a versão final que a Red Hat entregava para os consumidores. Eu acredito, acho que é uma dedução plausível de se ter que a Red Hat fez essa mudança justamente porque o CentOS tinha até mais mercado do que o próprio Red Hat Enterprise Linux, acabava tirando muito mais dinheiro da empresa do que trazia, no fim das contas, e, enfim, não se sustenta, né? O negócio assim, se você não consegue converter, eles fizeram essa mudança, tipo, ok, na esperança talvez de fazer as pessoas migrarem do CentOS Stream novo para o Red Hat Enterprise Linux, que é uma tática que não deu tão certo assim, porque o código-fonte do Red Hat continuava sendo disponível da mesma forma com que sempre foi. Isso permitiu que literalmente o antigo criador do CentOS criasse uma nova distribuição chamada Rock Linux, que a gente já fez cobertura no canal, um excelente sistema, é o Red Hat, com outro nome, basicamente assim, e aí começasse a suprir aquele gap que o CentOS acabou deixando nessa história de desenvolvimento. Mas não só o Rock Linux, como o código é aberto, outras empresas e instituições também criaram as suas versões. O outro famoso é o Alma Linux, que é comunitário também. Está sob o guarda-chuva de uma outra empresa, na realidade, mas ele é comunitário. E talvez o outro clone de outra grande empresa seja o Oracle Linux, mais um que a gente já cobriu no canal de Linux também. Então, todos eles são o Red Hat. Então, no dia 21 desse mês, ou seja, 21 de junho, o Mike McGrath,
eu espero que seja assim que se pronuncia o nome dele, ele publicou um texto no blog oficial, no site oficial da Red Hat, anunciando que estariam ocorrendo mudanças na forma como o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux passaria a ser distribuído. O Red Hat Enterprise Linux é um produto da Red Hat que é atrelado a dezenas de serviços que eles fornecem para nuvens e para desktops do lado corporativo. Ele praticamente não tem penetração no mercado consumidor, né? Ele tem um nicho bem específico. E essa mudança que eles estão anunciando tornaria, de certa forma, o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux indisponível de forma pública e disponível apenas para parceiros e desenvolvedores. Isso tem algumas zonas cinzentas que a gente vai abordar mais para frente, mas o código-fonte ele passaria a ser disponibilizado apenas através do CentOS OS Stream, que é o atual early stage do Red Hat Enterprise Linux, né? O CentOS, tudo que vai ser lançado para o Red Hat Enterprise Linux, primeiro é testado, homologado no CentOS, e a partir daí ele... É o upstream, né? Exatamente, ele migra para a distribuição. O Rock Linux, o Alma Linux, o Oracle Linux, todos eles sempre lutaram e fizeram todo o possível para se manterem numa compatibilidade binária com o Red Hat Enterprise de 1 para 1. Ou seja, se uma coisa roda no Red Hat de um jeito, vai rodar exatamente do mesmo jeito nessas distribuições. E isso é muito importante, porque conforme muitos membros da comunidade levantaram, para quem está desenvolvendo alguns projetos, já pagar pelo Red Hat durante o processo de desenvolvimento e de homologação é um ônus que muitas vezes dificulta Não vale a o pena, processo. né? Não vale a pena. E aí depois sim que o produto está pronto, vale a pena você pagar pelas licenças, porque daí você já está gerando o profit, você já está trazendo o retorno sobre aquele processo de desenvolvimento. E com essa mudança, a Red Hat colocando o código-fonte apenas no CentOS Stream e não disponibilizando de maneira imediata, aparente, o que está sendo feito no Red Hat Enterprise, essas outras distribuições não conseguem mais manter essa paridade. Elas vão ter um trabalho muito maior de entender quais foram as mudanças que foram aplicadas ou não pela Red Hat, para então replicar nos seus sistemas. O próprio pessoal do Rock Linux disse que já achou uma forma de fazer isso, o pessoal do Alma Linux não deu uma... Disseram que eles estão avaliando as opções, mas que eles veem que vão continuar existindo no futuro. Mas, de forma geral, o que está sendo impedido agora, de certa forma, é que você simplesmente vá lá, pegue todo o código-fonte e recompile. Agora você vai ter um trabalho maior de curadoria dos pacotes, curadoria dos patches para poder fazer isso. Pelo que eu entendi, até nem é isso que se torna difícil, porque você ainda pode chegar lá e fazer exatamente isso. A questão é que o resultado final não necessariamente é o Red Hat Enterprise Linux aqui, como está no site do Rock, eles dizem lá 100% compatível, bug por bug, feature por feature e tal. E é isso que não vai ser tecnicamente possível de fazer. Se você está pegando o código do CentOS Stream e não do Red Hat Enterprise Linux, está pegando um passo antes. Então, tipo, alguma coisa dali do CentOS Stream até o Red Hat Enterprise Linux pode mudar. Seja um pacote que mudou versão, que foi removido. Sim, sim. Sei lá, das coisas mais mínimas, assim, até, sei lá, alguma mudança grande. É engraçado que eu acompanhei bastante debate a respeito disso e vi muita gente se pronunciar sobre esse tipo de coisa, pessoas com quem eu concordava, pessoas que não. Vi os depoimentos da Red Hat, a gente pode até mencionar alguns aí depois. Vi outros amigos aí, criadores de conteúdo, falarem também disso. E é engraçado porque toda vez que alguém trazia algum ponto, eu ficava pensando assim, faz sentido. Aí eu olhava para o outro lado que achava que era o contrário e pensava, isso aqui também faz sentido. Então, eu não consigo ter uma opinião definitiva, mas eu definitivamente não consigo pensar na Red Hat como uma vilã, necessariamente, assim. Mas eu vou colocar alguns exemplos aqui, alguns cenários que eu acho que pode ajudar a ilustrar. Eu trabalhei durante muitos anos dentro de data center, cuidando de parques de servidores, rodando diversas versões possíveis de Linux. Nesses parques, é a onipresença da Red Hat. Onipresença. Tudo que é serviço crítico, que não podia parar de forma nenhuma, até por conta da necessidade de contratos de licença, de SLA,
de correções de bug fixes, tal, de patches, tudo era licenciado Red Hat. Então, milhares de máquinas. E não é barato. Não é barato. Definitivamente não é. Para outras máquinas que eram menos críticas, mas que era importante que houvesse compatibilidade, sem tosse, em todas, sem exceção. Uma ou outra máquina dava para contar no dedo a quantidade de máquinas que rodava Ubuntu ou Debian. Normalmente, uma máquina que tinha Debian era a máquina do desenvolvedor fazer as bagunças dele. Porque o cara gostava de usar Debian em casa, não sei o quê, ele tinha lá um servidor Debian também, porque era onde não tinha compromisso de ter uma certa estabilidade, não porque o Debian não é instável, mas é porque no nível de serviço que uma empresa necessita, não existe um contrato de suporte que você possa fazer com a Debian, com a Fundação Debian. Isso não existe. Existem terceiros, empresas que fornecem suporte para essas soluções, assim como para outras. Tipo, o Sim. mais próximo que nós temos do nível de qualidade de serviço de suporte que a Red Hat oferece é o OpenSUSE, é o SUSE, na verdade, né? O SUSE Enterprise Linux e a Canonical. Mas a Canonical tem uma presença muito fraca no Brasil, ou pelo menos tinha na época. Acho que a treta da Red Hat ali tá em um detalhe mais particular ainda, porque até numa das publicações que o pessoal da Red Hat fez, ele deixou claro assim: a gente tá dando todo o código para vocês, mas a gente não tem a obrigação de facilitar alguém que quer copiar o nosso trabalho 100%. Fato. Não tem obrigação nenhuma. Deveria facilitar? Não deveria facilitar? Se facilitar é bem visto, com certeza. O problema é que eles faziam isso antes e deixaram de fazer. É diferente, né? Quando você dá alguma coisa e depois você tira, sempre vai gerar esse tipo de coisa. Mas o real problema foi que eles, eles têm uma plataforma onde eles continuam disponibilizando os fontes do Red Hat Enterprise Linux, do RHEL, para a gente abreviar aqui, para os clientes pagantes. Então, essas pessoas têm acesso às fontes que antes eram disponíveis de forma pública. O problema não é ter um paywall, muita gente reclamou disso, eu acho completamente válido. Porra, é o seu trabalho, tá chorando porque ganha tudo de graça, pô, né? E ainda tem todo o código-fonte livre, definitivamente. Um passinho antes, mas tem. O paywall não é o problema para mim. A questão é que parece que nessa plataforma, um dos termos de licença, e é isso que gerou muita treta, dizia que se você fosse um assinante, você não poderia utilizar o código-fonte que você acessa lá para construir uma derivação 100% compatível, construir uma outra distro clone, basicamente. O acesso ao código-fonte era para você adaptar para o seu trabalho, para a sua demanda, para outras finalidades, e não para você reconstruir o Red Hat. E aí que gerou um pouco de treta, porque, tipo, como assim? Você está querendo inibir que eu utilize um software de código aberto para modificar e fazer o que eu quiser com ele? Essa não é uma das premissas? E aí eu te digo, vai ter que lidar com os advogados. Porque a Red Hat pode estar dizendo, isso aqui não é para você fazer. E você pode estar dizendo, isso aqui deveria ser possível. Como é que isso vai ser ajustado? Tribunal. Sim, isso dá muito uma sensação de que é uma manobra, sabe, para poder burlar toda essa questão do open source. Porque, tipo, é meio que eles estão fazendo. Tá aqui, ó. Tá aqui todo o código-fonte. Você pode olhar, mas você não pode encostar, sabe? Só fica olhando, fica aí passando vontade. É meio estranho, sabe? E tudo isso que ela tá fazendo, não tinha como também a Red Hat esperar que, tipo, que o pessoal ia aceitar de boas, né? Porque tem aquela premissa de você jamais cobra por um negócio que você já dava totalmente de graça, porque o pessoal vai chiar, sabe? Não tem como você esperar que a comunidade vai ver aquilo e vai falar, ah, nossa, mas tá tudo certo, beleza, agora eu vou É. pagar pra fazer a mesma coisa que eu fazia de graça. Eles estão no direito dele, por isso que não dá pra falar que eles são vilão, porque é o trabalho deles, eles estão no direito, mas também não tem como eles esperarem que isso ia ser bem visto, sabe? Acho que é aí que mora toda a polêmica. Eu acho que depois que eu comecei a estudar o lado de empreendimento, eu comecei a entender como certas decisões são tomadas. E às vezes elas são polêmicas, é natural que o público não entenda, porque eles não estão lidando com as mesmas coisas, a mesma situação, eles não veem os números, eles não sentem a pressão que é muitas vezes estar administrando um negócio desse tipo. E é bom lembrar que a IBM comprou a Red Hat por 32, 34 bilhões de dólares há alguns anos também.
Tipo, não é a pessoa que usa Linux no desktop e tá ali, tipo, dando opinião, igual a gente tá fazendo assim, tipo, é outro jogo, galera. É um nível diferente, é outro aspecto, não tem absolutamente nada a ver, sabe? É difícil até da gente entender muitas vezes os motivos, os modos. Mas assim, vou fazer um palpite meio aleatório aqui. Vocês podem dizer se vocês acham que faz sentido até ou não. Mas eu acho que é assim, é uma empresa grande. Quanto mais grande você fica, mais grana você precisa levantar para continuar girando essa roda, que cresce cada vez mais. E aí você vai sempre fazer uma análise muitas vezes fria de números. Olha só, essa aqui é a nossa receita, esse aqui é o nosso gasto. Aí quando você olha para o gasto, você pensa assim, ok, aonde que está indo esse dinheiro? O que está gerando vazão? O que está tirando a saúde financeira da nossa empresa? Porque para pagar toda essa galera que trabalha e desenvolve aqui, a gente precisa arrecadar aqui. Se a gente conseguir dar lucro, a gente consegue ampliar, fazer mais coisas, melhorar, etc. Aí quando você olha isso, de repente você vê que um projeto que você mesmo mantém está ali consumindo potenciais clientes seus, que era o CentOS. Tipo, eu entendo que a gente quer divulgar os códigos e tudo mais, e isso é muito legal. Tem uma forma da gente continuar dando esse código para as pessoas, porque é a base do nosso negócio, mas não canibalizar os nossos próprios potenciais clientes. Alguém pensou assim, bom, a gente pode fazer o CentOS virar o upstream do nosso produto. Foi isso que eles fizeram ali. E aí, quando eles fizeram isso, aí eu acho que tipo, pode ser ingenuidade de alguém que está só olhando os números, justamente, que não tem contato com a comunidade ou a dinâmica do mundo de código aberto, assim. Eles fizeram isso pensando, ok, se a gente tirar o CentOS dali, talvez as pessoas que precisam usar o CentOS passem a utilizar o Red Hat Enterprise Linux. Eles não contavam com essa tacada aí. Teve gente que saiu do CentOS, foi pro Debian, foi pro Ubuntu, foi pro SUSE, e teve gente que daí migrou pro Rock, pro Alma, que foram projetos que foram criados. Ou seja, essa tática inicial, se tivesse funcionado, talvez não tivesse levado a isso. E aí, de novo, o cara tá vendo, de repente, as contas continuam batendo, a gente fez a mudança aqui, o que mais a gente pode fazer? Porque esses caras que basicamente, aspas, muitas aspas, roubam o nosso trabalho, copiam ele, que é uma premissa do software livre, de novo, tudo bem. Mas essas pessoas que basicamente utilizam o código-fonte, só recompilam, então colocando uma outra marca, entregando de graça, mas não de graça, porque as outras empresas gigantes patrocinam esses projetos aí, justamente para isso o seu negócio viável e não pagar licença para a gente, eles estão roubando tecnicamente os clientes baseado no trabalho que a gente desenvolve aqui. Então, o investimento de Intel, de ARM, de VMware, etc., no Rock Linux e por aí, não vai para o Red Hat diretamente. Porque até onde eu sei, ao menos o Rock, ele não é o RHEL não é um upstream do Rock Linux. Ou seja, se eles corrigem algum bug, alguma coisa assim, no Rock vai para o Red Hat e cria um sistema de colaboratividade. Não, basicamente eles veem o que a Red Hat faz, incorpora. Faz, incorpora. Não tem volta nesse caso. Então, assim, por mais que a gente entenda que tem todo motivo para a comunidade, especialmente quem gosta das ideias, até da filosofia do software livre, tipo, se sinta às vezes até meio ofendido com essa manobra da Red Hat, justo uma empresa que ajuda tanto o desenvolvimento do Linux, inclusive no desktop, que não é uma área que eles são muito ativos, eles fazem muito pelo desktop, até pelo que eles usam, é compreensível, eu consigo entender, tipo, galera, é foda, né? A gente tem que pagar todo mundo, trabalho de todo mundo aqui, e daí depois, no fim das contas, por causa desse modo que a gente definiu como modo da empresa há décadas atrás, a gente não está conseguindo pagar as contas direito aqui, a gente não está conseguindo fazer o negócio fechar, porque quando a gente vê, sei lá, bilhões em faturamento, ninguém está vendo quanto se gasta para chegar nesses bilhões também, então não se sabe exatamente como é que as coisas estão fluindo, se é um processo de desenvolvimento saudável, porque pode estar lucrando agora, mas eu até vi algumas pessoas comentarem isso, pode levar numa direção não tão boa assim, que torna o desenvolvimento de software insustentável. Eu acho que as pessoas também têm que levar em consideração que, no final das contas, a Red Hat é uma empresa com fins lucrativos. O objetivo final é ganhar dinheiro.
independente de qual filosofia eles estão usando para isso, estão usando filosofia de open source, independente. O objetivo final é ganhar dinheiro. Logo, as decisões vão ser sempre pensadas para isso. A questão do CentOS, de virar CentOS Stream. É muito difícil, principalmente pensando no marketing, por exemplo, vender um Red Hat Enterprise Linux quando a pessoa vai ver, tipo, nossa, tem um negócio que é exatamente igual, só que de graça. Por que eu vou pagar, sabe? É lógico que tem toda a questão do suporte e tudo isso, então, tanto que, né, tem muita gente que comprava simplesmente porque tem, de fato, os benefícios, mas já fica mais difícil de vender isso. Mas aí, beleza, já foi toda uma polêmica na época, inclusive, mas deu tudo certo. E agora essa questão também, e as pessoas vão reclamar, mas no final das contas, a Red Hat, ela tá fazendo negócios com empresas. E tipo, o financeiro, o CEO, independente de quem for fazer o contrato, eles não vão fechar um contrato ou não com a Red Hat pensando no que as pessoas estão reclamando ou não no Twitter. Então, tipo, beleza, pode ser que isso não seja bem visto pela comunidade, essas coisas, mas no final das contas, se isso fizer eles fecharem mais contratos, consequentemente ganhar mais dinheiro, para eles está valendo. Assim, tentando trazer um paralelo para fora desse cenário, é meio que tem acontecido com a Nintendo. Porque a Nintendo, né, lançou agora o Zelda Tears of the Kingdom, e a internet inteira, principalmente no Brasil, a internet inteira xingando que não sei o que a Nintendo não faz legenda em português, que não sei o que é um absurdo, que é uma falta de respeito. Lançou o jogo, todo mundo comprou. Bateu o recorde, vendeu 10 milhões de unidades em 3 dias. Tem jogo que tem anos e não vendeu isso. Então, tipo, você acha que o CEO lá da Nintendo ele vai falar: ai, nossa, mas o Zezinho 321 falou mal da nossa empresa no Twitter. Não, vendeu. A gente pode até falar assim, de minha parte, agora falando pessoalmente, uma reflexão. Gostaria eu que o CentOS fosse como era antes? Total. Eu adorava a distribuição do jeito que era. Adoro o Rock Linux, já utilizei para projetos aqui, realmente funciona muito bem. E, tipo, eu sou um beneficiário, digamos assim, desses projetos de código aberto que basicamente clonam o Red Hat Enterprise Linux. Se eu não me engano, no servidor do Dio Linux, a gente utiliza um Alma Linux até do site. Se eu não me engano, a Hostinger que a gente usa, ou ele usa o Cloud Linux, que é basicamente a mesma coisa. O Cloud Linux, se eu não me engano, é a versão Enterprise do Alma Linux. Tem uma premissa parecida. Então, eu me beneficio desse tipo de coisa, mas eu totalmente entendo a Red Hat. Tipo, se fosse eu no lugar deles, não sei o que eu faria também, que é uma situação meio complicada de você lidar. E definitivamente eles decidiram assim, a gente vai desagradar umas pessoas, mas no longo prazo vai ser positivo, sabe? Porque a gente, com isso, talvez consiga ajudar ainda mais o desenvolvimento de softwares open source, porque aí mais receita entra. A gente não pode esquecer que a Red Hat é o backbone, um dos backbones aí do Linux, como a gente conhece, do desktop Linux, inclusive. Mas é natural você se sentir meio esquisito, né? E aí essa parte do licenciamento lá que tem, tipo, se quem envolve mais advogado do que opinião. Tem empresas tipo a Oracle que eu não vi nem se pronunciar, por exemplo. Para eles, aparentemente, não fez absolutamente nenhuma diferença. Pode ter algum acordo entre as empresas, talvez, né? Duas gigantes ali, mas eu não vi nenhum deles reclamar. Basicamente foi uma ação, me pareceu, para coibir, reduzir a intensidade da produção desses clones. O carinha da Red Hat, o vice-presidente, até falou assim, eu não vejo muito valor em gente que só reconstrói o nosso software trocando o logo. E falando assim, né, tipo, não acrescenta nada, mas existe um valor ali para as pessoas que precisam ter acesso a um sistema que seja tipo Red Hat, mas que não é ele, sabe? É difícil não entender o que ele está falando. Tipo, faz sentido, sabe? Faz sentido. Porque dos questionamentos que alguns membros da comunidade levantaram, até lá no nosso fórum, tem uma discussão bastante ativa sobre esse caso da Red Hat lá no fórum, é que a Red Hat estaria fechando, entre aspas, o código-fonte de produtos que não são ela que desenvolveu. Porque o Red Hat Linux ele é construído em cima de software livre. E ela, colocando um paywall no código-fonte, ela estaria limitando que pessoas tivessem acesso ao código livre, ao código que é licenciado por GPL, MIT e tantas outras.
E eles não estão errados até certo ponto nessa análise. Mas, por outro lado, o que acaba não ficando tão visível com essa mudança da Red Hat não é o código-fonte que o desenvolvedor original criou. São as modificações que a Red Hat faz em cima daquele código. Então, ela não estaria limitando o acesso do desenvolvedor ao seu próprio código. Ela estaria limitando o acesso das outras pessoas ao código que ela mesma faz. Só que aí a gente tem as nuances da GPL e de outras licenças que são consideradas licenças virais. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que são licenças virais, tem um vídeo nosso onde eu falo sobre isso no Play, no Linux Play, e tem um vídeo do Fábio Akita também que é fantástico sobre licenças virais. Eu recomendo, vou deixar aqui no link da descrição também. As licenças virais, basicamente, elas têm a premissa de que se alguma coisa foi feita naquela licença, tudo o que vier depois dela e tudo que encostar naquilo tem que ter a mesma licença. Olhando por esse aspecto das licenças virais, tudo o que a Red Hat fizesse em cima do código deveria ser publicamente disponibilizado também. E o que eles estão alegando, e aí é a zona cinzenta de discussão, é isso, mas tá lá no CentOS. Só que parte da comunidade do Rock Linux, do Alma Linux, está dizendo, não tá. Eles, não, tá sim, tá lá no CentOS. E aí a gente tá... Eu diria assim, o pior ônus para Red Hat é, na realidade, um aspecto cultural no entorno do negócio. Eu acho que ninguém mais via a Red Hat como uma empresa pequena que só fomenta software livre, esse tipo de coisa assim. Passou disso há muito tempo. E, inclusive, motivo de orgulho, de exemplo, olha só, uma empresa grande desse tamanho que basicamente se fundamenta totalmente em software livre. Continua sendo, de certa forma, aí. Mas o que rola é que eles pisaram na bola com uma certa frequência e a confiança que as pessoas têm, muitas vezes, na empresa é que pode ser abalada por causa desse tipo de coisa. Então, até se eu fosse um executivo, digamos, da Red Hat, eu estava pensando, ok, a gente mudou o CentOS para ver se o pessoal começa a usar Red Hat Enterprise Linux. E eles vão fazer o que eles quiserem, não importa o que a gente acha. Limitamos o acesso aqui do acesso ao código do Red Hat que a gente disponibiliza para os nossos clientes, para que não hajam clones. Tudo isso é pensando que as pessoas vão migrar para o Red Hat Enterprise Linux, mas não vão. Muito provavelmente não vão, sabe? Grandes empresas, elas fazem diferente já. Os grandes clientes. A Amazon faz o Amazon Linux baseado no Fedora direto. Então, tipo assim, ok, a gente usa até o início do desenvolvimento do Red Hat, mas a gente faz o nosso. Vai rodar na nossa nuvem, Amazon Linux. Microsoft Azure, baseado no Fedora também. Eles não querem chegar e ter que dialogar com a Red Hat ali. Eles criaram um modelo de negócio para eles que é um pouco difícil de vender a partir de agora, parece. E se você for pegar a Oracle, aparentemente eles estão nem aí para o que a Red Hat está fazendo. Não quer mais disponibilizar os códigos? A gente faz. Então, não é como se o pessoal fosse migrar. O próprio pessoal do Alma Linux disse, ok, a gente não sabe muito bem o que fazer, está meio atordoado no momento, vai demorar um pouquinho para entender, mas a princípio a gente vai pegar as coisas do CentOS Stream, que for conveniente, vai ver o que o pessoal do Oracle Linux está fazendo, que lá é aberto também, e faz o Alma Linux funcionar do jeito que sempre funcionou. O Rock Linux disse que ia continuar funcionando, mas não explicou como. Aí fica a dúvida, né? Mas, enfim, disse que vai continuar funcionando. E a galera que não conseguir se encaixar com essas distribuições vai migrar para o Debian, vai migrar para o Ubuntu, vai migrar para o SUSE, talvez. Inclusive, é a Red Hat dando munição para os seus concorrentes dizer, vem para cá. Já pensou? Que engraçado, que curioso, que ironia do destino ser a Microsoft, de repente, o lar das pessoas saindo desse ecossistema, porque criou um sistema operacional que é relativamente compatível. Vão achar, de repente, que a Microsoft é mais confiável que a Red Hat para fazer umas coisas assim. Seria muito irônico. Essa questão da confiança é um grande problema, porque depois que você trai a confiança é muito difícil você conseguir de volta. Assim, a gente consegue colocar isso na vida real, né? Tipo, sei lá, alguém que trai a sua confiança é difícil já confiar. E quando a gente ainda fala de negócios, que são empresas que estão movimentando milhões de dólares, tipo,
Se você já tá abalado por causa disso, por causa de uma decisão, você vai voltar a fazer negócio? Muito difícil, sabe? Inclusive, a gente Uhum. consegue colocar isso no nosso dia a dia, né? Tipo, provavelmente a grande maioria das pessoas que estão ouvindo isso aqui, inclusive, já deve ter tido uma experiência ruim com uma loja ou com um produto, alguma coisa, aí você fica aquele, tipo, eu nunca mais vou comprar desse produto. Prejudica no longo prazo. Tipo, a Red Hat pode manter os seus clientes atuais, porque eles provavelmente já estão satisfeitos, imagino, senão não estariam ali. Ela tenta evitar que clientes atuais saiam para essas soluções secundárias, que são um clone do sistema, mas não são o sistema, é aquela coisa assim. Mas justamente, talvez a forma com que eles estão agindo em relação a isso pode criar dúvidas nas cabeças de pessoas que poderiam se tornar clientes no futuro. Exatamente. Porque a gente, na verdade, sofreu um pouco com isso de forma indireta, porque quem teve que lidar com o pepino não fui eu, então na hospedagem que a gente tinha há uns 2 anos do site, a gente usava o CentOS. E aí teve o lançamento do CentOS 8, ou foi do 9? Foi o 8 o último, né? Depois, isso. E aí o que aconteceu? Esse 8 era para ter suporte até 2028, se eu não me engano. E aí você pensa assim, beleza, estou programando aqui todo o meu sistema para rodar por uma década praticamente aqui. Bora que bora. Aí, de repente, eles anunciam, ok, vai ser o CentOS Stream. E o pessoal pensa, ok, mais uma etapa de desenvolvimento, não tinha entendido ainda, de repente Fedora, CentOS Stream, Red Hat, e daí do Red Hat o CentOS ainda. Na verdade, legal, né, se fosse assim. Aí depois que a gente foi entender que o CentOS Stream tirava o CentOS que a gente conhecia do mercado, ele ia deixar de existir, mais do que isso. O recém-lançado CentOS, que teria aí muitos anos de suporte, de repente teve menos de 1 ano de suporte. Não, a gente não vai dar mais suporte para isso aqui. Você pensa, eita, agora que eu migrei toda a minha stack para esse servidor, o que eu faço? Como eu disse, indireto, porque não fui eu que tive que migrar o servidor, nesse caso. Mas eu imagino o estresse, especialmente em larga escala, para você fazer esse tipo de migração. Foi uma época onde empresas como a Oracle, como esses projetos que a gente falou, o Rock, o Alma e tal, chegaram e disseram assim, ó, é tão simples quanto trocar os repositórios, que o nosso sistema é um clone, então você tira esses repositórios, esses sources, bota esses aqui, dá um yarn update aí e tá off for the races. Pode trabalhar normalmente. E você vendo isso, e daí você vendo agora essa limitação, parece que tem uma quantidade de máquinas específicas, 16, se eu não me engano, que você pode ter as estações para desenvolvimento através dessa assinatura, mesmo pagando. Tem algumas limitações assim. Você, como desenvolvedor, como alguém que cria soluções, ou como alguém que estava pensando em se tornar cliente, pode começar a pensar: e se eu tentasse evitar todo esse drama aí, não tem alguma outra solução que eu possa utilizar, sabe? E os outros produtos da Red Hat, se eles fizeram isso com um dos principais, eles não podem fazer a mesma coisa com Ansible, com qualquer outra coisa daqui a pouco? Vale a pena eu criar todo um ambiente onde eu vou depender de softwares mantidos diretamente pela Red Hat, se daqui a pouco eles vão mudar as regras do jogo no meio da brincadeira e eu vou ter que correr do nada, que nem aconteceu com o CentOS, sabe? É esse tipo de desconfiança que é o elemento mais prejudicial dessas mudanças, nem é a mudança em si. E é pior para a Red Hat nesse caso. A gente sempre fala em negócios e empreendedorismo, né, para você nunca construir a sua casa no terreno dos outros. E muitas vezes a gente vê empresas tendo esse tipo de preocupação e a gente vê também usuários que não estão muito dentro desse mundo corporativo tendo uma visão totalmente distorcida de como as coisas funcionam, na verdade, né? A gente já falou e nunca vai ser demais falar que a gente está comentando aqui sobre um mercado de tecnologia que gira milhões, bilhões de dólares por ano. A gente não está falando de dinheiro pouco, a gente não está falando de números que a gente facilmente entenda aqui. Essa briga entre a Red Hat e os clones dela, cara, é coisa de, sei lá, diferença de 100, 200 milhões de faturamento no mês, ou em contratos que são fechados de longos anos. Então, tem muita grana envolvida. E por mais que exista a,
esse discurso, assim, de que é importante ter uma solução da comunidade, ah, esse software é da comunidade para a comunidade, talvez até seja no seu core, mas atrás do core tem pilhas e pilhas e pilhas de dólares que estão rodando de um lado para o outro, na mão das empresas. Quanto você disse que o Rock Linux recebeu de investimento? Começo do desenvolvimento dele, ele recebeu 26 milhões para que ele pudesse viabilizar a sua estrutura. Um dos maiores apoiadores do Rock Linux é uma empresa chamada SICK, se eu não me engano, que é uma empresa de cloud, soluções cloud e tal, e ela é bem forte. Tem Google ali, tem AWS, tem... Tem a ARM, tem Supermicro, VMware. Bom, dá para até pensar desse jeito, assim. As empresas preferiram pagar 26 milhões de dólares para fazer o projeto tentar se estruturar como um clone 100% do Red Hat Enterprise Linux, 26 milhões de dólares, enfatizando o valor, do que assinar as licenças diretamente da Red Hat. Tenta absorver essa informação para você ver o que isso significa. Muitas das pessoas que a gente mais vê em serem vocais sobre essa coisa da Red Hat, enfim, as mudanças, e geralmente as pessoas que apontam muito pontos negativos são desenvolvedores que já trabalharam na Red Hat, desenvolvedores que trabalham em outras empresas, estão muito ligados à parte mais emocional do software livre, né? A parte mais de concepção, de filosofia e tal. São pessoas que, literalmente, eu vi um relato de um desenvolvedor hoje falando que se sentia atraído pela Red Hat. Ele trabalhou lá há vários anos e agora a Red Hat faz uma coisa dessa e tal. Mas eu não lembro exatamente quem que falou isso, mas vendo toda essa situação da Red Hat, isso não para de ecoar na minha mente, assim. De certa forma, o problema é que o Red Hat é um produto. E quando você fala de projetos, tipo o Gnome, por exemplo, o Gnome não é um produto. Eles fazem questão de falar o tempo inteiro: o Gnome não é o produto. O Gnome é o Gnome. O Gnome ele tá aqui para ser o Gnome. Ele não tá aqui para resolver o Mas problema de um mercado. Não, mas calma, calma. eu discordo um pouco Não, dessa não, afirmação, tem. mas tudo bem. Sim, sim. Existe toda uma zona cinzenta a ser discutida sobre isso. Mas ninguém chega para você e fala: ó, o Gnome custa tanto. A Gnome Foundation não chega para você e fala: ó, para você usar o Gnome custa tanto. No caso da Red Hat é diferente. O Red Hat Enterprise ele é um produto. E a Red Hat tem um preço para que você possa utilizá-lo. Então, isso significa que ela espera receber esse preço em algum momento, da maior parte de pessoas possíveis que ela puder, da maior quantidade possível de pessoas que ela puder. Então, de novo, para manter a roda girando, para que o Red Hat possa continuar sendo desenvolvido, para que outros centenas de projetos que a Red Hat toca e ajuda a financiar direto ou indiretamente possam continuar sendo desenvolvidos, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E mesmo serviços, mesmo projetos como o Gnome, que não são produtos, para que eles possam continuar existindo como eles existem, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, da onde vem esse dinheiro? Sabe? Você que está ouvindo esse Geocache agora, quantas vezes você doou para a Fundação Gnome, ou quantas vezes você doou para qualquer projeto de software livre? Toda vez que você não paga, alguém está pagando, seja com dinheiro, seja com espécie, ou seja com o tempo dela. Porque o investimento de cada desenvolvedor, o tempo que cada pessoa que colabora com aqueles projetos, ele dedica para aquilo, é dinheiro. É um valor que ele está doando, porque o tempo do cara tem um preço. Ou ele se sustenta com um determinado projeto, muitas vezes desenvolvendo para iniciativa privada, e no tempo dele, ele literalmente doa o tempo que ele poderia estar fazendo qualidade de vida, poderia estar com a família, poderia, enfim, estar usufruindo do dinheiro que ele ganha na iniciativa privada, doando esse tempo para a comunidade. Digamos assim, você trabalha para uma empresa desenvolvendo algum tipo de, sei lá, sistema para web, para pagamento de boletos financeiros, sei lá, alguma coisa assim, e você gosta de utilizar Linux para desenvolver, gosta de utilizar o KDE, sei lá. Aí você usa as suas habilidades para ajudar a corrigir bugs ou melhorar um pouco o KDE. Indiretamente, a empresa que te paga o salário está pagando o suficiente para você poder fazer isso, inclusive nas horas vagas. Se não tivesse, você teria que ter um outro emprego que pagasse, talvez, também. Não ia poder utilizar esse tempo para isso. Óbvio que existe toda uma questão de ser voluntário para isso, tem toda uma questão de
motivação pessoal, muitas vezes, de querer fazer parte de alguma coisa assim. Eu acho que a Red Hat, ela não, em últimos casos, ela não conseguiu mais gerar o suficiente com suporte, com produtos no entorno. Então, ao invés de modificar, melhorar, acrescentar alguma coisa ali que justificasse você pagar o suporte deles, alguma coisa assim, eles meio que tentaram tomar um atalho ali, que é você tentar cobrar pelo software, só que é difícil, pelos motivos que a gente explicou antes, cobrar por software que tem código aberto, porque uma das premissas é que as pessoas possam replicar ele de alguma forma e redistribuir. E fazendo isso, meio que brica o seu negócio, acaba tendo um problema, uma situação complicada. Aí você pensa assim, então eles deveriam fazer alguma coisa de proprietário de uma vez, né? Bom, você tomou o caminho completamente contrário da coisa toda. A Red Hat cresceu sendo open source. E um dos produtos que eles vendem é ser open source. Então, eles precisam equilibrar uma balança que é difícil de equilibrar. Eu tenho até um pouco de, tipo, poxa, o cara que deve estar pensando na estratégia de mercado e relações públicas da Red Hat deve estar com dor de cabeça. No momento que a Red fato. Hat fechar o código, tipo, ela vender um software proprietário, ela meio que vira mais uma. Ela perde o maior diferencial dela no mercado, que é ser uma empresa de open source. Ela vai ser Exato. só mais uma desenvolvedora, e aí ela vai ter alguma coisa que é realmente relevante para conseguir vender, sendo que tem tantas outras distros que fazem exatamente a mesma coisa que ela, sabe? É muito difícil. E eu super entendo, tipo, o desenvolvedor que está se sentindo traído por conta dessas mudanças. Normal, porque a gente está falando de pessoas e as pessoas têm sentimentos e os ideais, enfim. A questão é que a Red Hat em si é uma empresa que vende um produto. Nem empresa nem produto tem sentimento. Então eles vão fazer a decisão com base no que vai trazer mais dinheiro para eles, independente se isso vai ofender uma pessoa no caminho ou não, sabe? Então, isso vai acontecer. E a diferença do Gnome, por exemplo, que eu entendo que o fato de falar que não é um produto é um pouco complicado, porque você pode usar ele como produto. Mas eu acho que é muito mais no sentido de eles não são movidos via o que o mercado quer. Tipo, não é porque, sei lá, não é porque o mercado tá todo falando de IA que eles vão lá colocar IA para poder trazer mais usuários. A decisão é Sim. baseada nos ideais deles. Lógico, tem empresas colocando dinheiro, tem várias empresas pagando o desenvolvedor para trabalhar, mas tipo, só vai entrar ali se for algo que a Fundação Gnome acredita que é o ideal pro projeto, e não necessariamente porque é o que vai trazer mais dinheiro. Por isso que não é necessariamente um produto. Eu até ia contextualizar por que eu discordo justamente dessa afirmação. Inclusive, eu vi o Georges falando, explicando que o Gnome não era um produto do ponto de vista dele e tal, e um abraço para ele. Pode até ser meio contraditório eu contestar alguém que desenvolve o Gnome, ajuda a desenvolver o Gnome, assim, mas eu vou tentar explicar por que eu acho que é uma questão de semântica, em parte, mas essa mentalidade, às vezes, também pode causar impressões diferentes. Sim, não é um produto no sentido que o Ed explicou, não está tentando agradar necessariamente um mercado específico, todas as pessoas, não existe uma meta de arrecadação de dinheiro. Nesse sentido, eu dou o braço a torcer, definitivamente. É que um produto não é necessariamente um negócio que você vende. Um produto é algo que foi produzido. Eu posso criar um software e o meu player fictício de antes de música lá, sei lá, aquilo é um produto. Eu produzi ele, é um produto meu. E eu posso dar ali para você. Continua sendo um produto que eu te dei, de graça. É um produto. Eu posso comprar um mouse e dar para você. Eu paguei por ele e você tem um produto, de graça. Então ele é um produto. Nesse sentido, não tem como tirar essa questão de ele não ser uma produção, um final de uma cadeia de produção de diversas pessoas ali criando algum tipo de coisa nesse sentido. E sim, ele sofre influência do mercado. Tudo bem, talvez não seja essas tendências de IA, mas só não tem porque nenhuma empresa que patrocina desenvolvedores do Gnome tem esse interesse no momento. Quantos aplicativos mobile Gnome foram criados nos últimos tempos? O Posh, lá a interface do... Acho que é Posh o nome que é o Gnome Shell para celular e tal, por causa da Purism. É o negócio deles. Não tem influência do mercado? Como assim? Claro que tem.
essa coisa dos aplicativos serem responsivos e tal. A questão é qual mercado? A Red Hat, por exemplo, faz muito pelo Gnome que tem pouco a ver com o que eles produzem. Essa parte é um pouco. Eu sei que existe o Desktop Enterprise e tal, tem, ok. Mas é meio esquisito. Tipo, a gente falou, eu acho que num vídeo do canal a respeito do empacotamento do LibreOffice no Fedora e tal, que eles iam deixar. E aí eles dizendo, vamos colocar desenvolvedores para trabalhar com HDR, né, o gerenciamento de cores no Linux, a stack gráfica, o Wayland e tal. Eu fico pensando assim, a Red Hat tem muito pouco interesse comercial nesse tipo de coisa. É até um milagre que eles dediquem tempo para essa finalidade. O que HDR vai melhorar algum negócio, algum contrato dele? É difícil dizer, acho. Não tenho muito essa visão, ao menos. A menos que eles estejam pensando em desktop enterprise para Hollywood, alguma coisa do gênero, alguma coisa assim, sabe? Mas mesmo que fosse, é um nicho ali. Talvez eles venham algum valor que eu não consigo ver imediatamente, porque justamente eu não estou dentro da empresa, mas só o fato deles terem algum interesse nisso me surpreende, de certa forma. Então, não só o Gnome, como o KDE e qualquer tipo de distribuição, é um produto. Você dá ele de graça, você dá o código-fonte, você não cobrar por ele, você não dá suporte, não faz dele um produto menor. Eu acho que você deixar de pensar no que você realiza como um produto, meio que às vezes tira algumas intenções que deveriam ser consideradas como boas, que é uma coisa que é um ciclo que acaba gerando um produto justamente melhor, que é essa coisa do feedback, de melhorar para atingir, de repente, outros patamares. Mas, reiterando, eu consigo entender por que eles talvez gostem de não pensar no Gnome como um produto. Automaticamente pensa assim e retira algumas responsabilidades de uma coisa que não é um produto. Mas eu ainda assim acho que toda coisa que você produz e entrega ao público é um produto. Eu acho que a linha que eles delimitam, assim, é bem. Eu acho que é exatamente paralela a esse argumento que você está tecendo, assim. Que ele não é um produto simplesmente do ponto de vista que ele não espera gerar profit, ele não espera gerar resultado financeiro. O Gnome em si, propriamente dito. A Purism espera gerar resultado financeiro. A Endless espera gerar impacto. O produto, o retorno do investimento da Endless não é financeiro, propriamente dito, né? Ele é impacto em termos de mudança, de alcance e tal. Então, cada empresa ou cada fundação tem um objetivo próprio e que leva eles a investirem no Gnome para atender esses objetivos. Então, é um ciclo, né? O Gnome é quase como se fosse uma das peças que compõem um produto no final. Tal. Mas, assim, de forma similar à discussão que a gente está tendo desde o começo, nenhuma das duas visões está totalmente errada. Elas são formas de se analisar a mesma sim. coisa. E todos têm o seu ponto que estão totalmente certos dentro da análise que está sendo feita. Uhum. Eu queria pedir até uma coisa para vocês aí, que eu vi um pessoal comentando, a opinião de vocês, eu acho que essa é interessante. Por causa dessa medida da Red Hat, teve algumas pessoas meio que demonizando o Linux Enterprise, tipo, mantido por empresas, assim, projetos desse tipo. O que, a princípio, a minha reação é isso não faz muito sentido, né? Tipo, cada caso é um caso. Mesmo que a Red Hat fechasse o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux, que não é possível, mas apesar deles terem colocado essas barreiras, mas mesmo que fosse, que eles tivessem feito isso, todo o restante que a Red Hat faz pelo mundo open source é algo, assim, não dá para apagar 30 anos de história por causa de uma coisa, sabe? Eu acho assim. Apesar de poder manchar a reputação muitas vezes, né? Sem dúvida. Mas o que vocês acham em relação a isso? Teve gente dizendo assim, é melhor não confiar mais em distribuições mantidas por empresas. Vamos para algo mantido pela comunidade, sabe? Eu vi o Jay do Linux TV falar alguma coisa assim. Não, como é que é? Learn Linux TV, que é um canal de fora, muito legal o canal dele, ele ensina bastante coisa bacana. Eu estava expressando a opinião dele, assim, e dava para perceber que ele estava incomodado com o lance da Red Hat, e estava aquela coisa assim, não, eu quero garantir, eu quero me distanciar um pouco desse drama, acho até que ele usou essa palavra mesmo, vou rodar o Debian nos meus servidores, que é mantido pela comunidade,
e assim por diante. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu super entendo no ponto de vista da filosofia da coisa, sabe? De você falar sobre o conceito da filosofia, do open source, do compartilhamento de código, compartilhamento de conhecimento. Porque realmente quando a gente fala de empresa, a empresa, pelo menos a empresa com fins lucrativos, ela vai sempre prezar primariamente o seu lucro, independente do que ela precisar abrir mão em algum momento ali. Então, se o seu foco maior é essa questão da filosofia, eu super entendo, acho super válido. Mas, eu acho que tem que nem todo mundo liga para isso, e aí eu acho que é muito uma questão de uma decisão pessoal de cada um. É do mesmo jeito que tem gente que se importa com o computador estar com systemd ou não, sabe? É muito mais uma questão pessoal do que, tipo, todo mundo deve usar um Linux corporativo ou todo mundo deve usar um Linux de comunidade. E tem também um outro lado que eu acho que é importante todo mundo minimamente entender que essas corporações, sim, estão ajudando o Linux a chegar onde ele está hoje. Independente de você não usar um Linux feito por uma grande corporação, as contribuições da Microsoft, do Google, da Red Hat e N outras empresas impactam no kernel, que vai impactar na sua distro feita, seja lá por quem for. Da Valve, né? A gente glamoriza a Valve muito por causa do Steam Deck, mas metade é software proprietário, clã. Vocês não se tocaram nisso? É reconhecer isso, sabe? Que essas empresas, elas estão ajudando também ao Linux chegar onde está. Obviamente que não é porque, nossa, elas são boazinhas, meu Deus, como elas querem ajudar a comunidade. Não, é por interesse. E tudo certo, sabe? Ela tá entrando no interesse dela e você tá ganhando benefício ali, está conseguindo rodar seu joguinho com mais FPS. Acho que justo. É reconhecer isso, mas eu acho que se a questão da filosofia do open source é tão importante para você, a ponto de você preferir abrir mão de algumas coisas por conta disso, eu não vejo como um grande problema essa afirmação. Entendo, Desde né? que, tipo, seja uma decisão pessoal Sim. e não uma imposição de todas as distros feitas por empresas são ruins. E todas as distros feitas por comunidades são boas. Tipo. Acho que eu vou nessa linha aí também, viu? Mais ou menos isso. Tendo trabalhado do lado dos servidores e da tecnologia, eu sinto falta de empresas que prestem de consultorias que sejam, que prestem um nível de qualidade de suporte ao par do que empresas como a SUSE, como a Red Hat prestam. Ou a Canônica eu tive poucas experiências, mas SUSE e Red Hat, elas prestam um suporte ímpar, ou prestavam, pelo menos naquela época, em termos de qualidade. Nós tentamos uma vez, numa das empresas que eu trabalhei, conseguir um contrato de suporte para Debian. Era impossível. Aqui no Brasil não existia, só com empresas de fora. Então, assim, para que o mercado, se o mercado decidisse mover dessa forma, de olha, não vamos usar produtos Red Hat e dessas grandes Big Techs, vamos usar distros da comunidade, há que se criar uma estrutura para que isso seja viável. Porque existem serviços que não podem parar. Essa estrutura que você fala, na verdade, é justamente a estrutura empresarial, sabe? Por isso que eu ficava pensando assim, gente, é fácil você dizer, não vou rodar mais nada da Red Hat ou derivados deles no meu servidorzinho que roda o Plex, que roda o negócio. É fácil no seu home lab trocar as coisas, ou nas suas aplicações, o único servidor que roda na sua empresa, alguma coisa assim. Mas em momentos tipo esse que o Ed falou, onde o bicho pega, você quer ter um telefone para poder ligar dizendo pegou fogo em tudo, galera, eu preciso de ajuda. E você tem um contrato de responsabilidade em relação a isso com quem efetivamente desenvolve a parada. Porque mesmo que fosse no caso do Debian, com todo o respeito que eu tenho pelo projeto, assim, se tivesse uma consultoria que desse suporte, ainda não é quem faz o Debian, necessariamente. Pode ter colaboradores, pode ter quem está lá, assim, mas ia ter que ter todo um branch do Debian, provavelmente, para eles terem controle absoluto sobre como as coisas funcionam. É assim que nascem forks, é assim que nasceu o Ubuntu. E eu posso até citar um exemplo aqui que eu vi acontecer. A gente rodava um sistema que era baseado em Oracle, enfim, um sistema de imagens médicas. Eu não vou falar o nome das empresas aqui para não fazer propaganda gratuita, mas rodava em cima do Oracle. E a gente começou a ter o sistema caía. Em um determinado nível de carga, ele caía, e não
Ninguém conseguia entender por que ele começou a ter esse comportamento. E depois de horas de análise do time de suporte de sistemas operacionais, de banco de dados, um engenheiro, que se eu não me engano era da Red Hat até, da Alemanha, alguma coisa assim, que era os contratos mundiais, né, dessas empresas de healthcare, de Uhum. saúde. O cara falou, ó, eu acho que é isso aqui, eu escrevi esse patch aqui, roda esse patch no servidor e vamos ver como é que... No meu ambiente deu certo, no meu ambiente parou de homologação, parou de dar problema. Roda isso aqui no seu ambiente de homologação e vê se dá certo. Deu certo. Deixa rodando. Tá estável? Beleza, aplica na produção. Então, ou seja, um suporte de uma pessoa que tinha acesso em nível de engenharia ao sistema operacional conseguiu criar um patch para trazer o sistema de volta à sua estabilidade. Tipo, isso no caso do Debian é quase impraticável, porque, como você mesmo disse, quem estaria desenvolvendo seria uma empresa terceira do terceiro que estaria dando suporte para a gente aqui, do lado corporativo. Ter essa consultoria trabalhar bem, tipo, fazendo um bom trabalho, aquele tipo de coisa assim, realmente pode funcionar. Mas não é a mesma coisa que você ter quem efetivamente fez aquele software, assim. Agora tem um outro aspecto também debatível que eu lembro de ter visto em alguns conteúdos, exatamente relacionado a essa questão de confiança em enterprise, que eu entendo que eu acho que pode ser relacionado com qualquer empresa, não só empresas que trabalham por trás de softwares open source, né? Só por trás de alguma distro Linux ou alguma coisa assim, que é aquela coisa de a motivação vai ser a sobrevivência do negócio e a prosperidade dele. A gente tende a ver essas coisas meio como frias, tipo lucro acima de tudo, etc. Mas não é bem assim, especialmente mesmo dentro da Red Hat, que é uma gigante e comprada por uma outra gigante. Existem muitas pessoas, inclusive o cara que escreveu ali, que está, na verdade, há 16, quase 20 anos dentro da empresa, antes de a IBM ser alguma coisa, do tempo do Fedora Core ser uma coisa, sabe? Passaram por muitas coisas ali. Então, a gente não tem como ter a mesma visão que uma pessoa assim tem. Simplesmente não tem como, a gente não tem as mesmas vivências. Mas o receio que eu percebi que algumas pessoas colocaram é que, por conta de decisões pela saúde financeira do negócio, ou pela falta de habilidade de monetizar alguma coisa, decisões são tomadas e essas decisões nem sempre vão te agradar. E isso acontece. Aconteceu, um dos exemplos que eu vi foi justamente com a Canonical, né? Eles pegaram o Unity 8, o Mark Shuttleworth mesmo, que é o CEO lá, o fundador da Canonical, na época que eles fecharam o Unity 8, que era o Unity para celulares, que ia vir para o PC também e tal. Ele disse assim, olha, a gente chegou num estado em que o Unity 8 tá... como é que ele falou? Ele falou beautifully done. Tipo, ele tá bonitão, tá prontinho, sabe? Ele tá redondo, tá rodando, mas não é isso que as pessoas querem. Então a gente não vai mais fazer. Não importa se a gente fez um negócio que é legal. Se as pessoas não querem, ele não vai se pagar. Eu não vou conseguir pagar os desenvolvedores que eu estou empregando aqui para fazer isso. O dinheiro que eu estou gastando aqui nesse projeto não vai voltar para mim. Eu não vou conseguir continuar pagando eles ao longo do tempo. A empresa vai ter que tirar dinheiro de outro lugar para manter isso aqui funcionando. Simplesmente não faz sentido. É uma dinâmica que existe no mercado. Acho que vocês provavelmente vão entender isso também. No ambiente comunitário, tipo Linux Mint, por exemplo, Debian, alguma coisa assim, esse fator financeiro ele é relevante, mas a distribuição não responde da mesma forma ao mercado, porque não necessariamente ela vai tentar criar algo para angariar mais fundos. Como que eu posso tentar exemplificar isso? A Canonical decidiu, ok, como a gente pode melhorar, expandir, crescer, injetar mais dinheiro na empresa, contratar mais gente, gerar mais emprego, sei lá, crescer. Bom, a gente pode fazer um sistema operacional que pode rodar em TVs, smartphones e tal, unificar tudo. Essa é uma ideia muito legal. A gente quer fazer um negócio de nerd mesmo aqui. Vamos tentar fazer o negócio. E aí faz em busca de recuperar esse investimento. Empresas fazem isso. Mas projetos que dependem de doação não fazem. Eles recebem o dinheiro e com o dinheiro que eles recebem, eles veem o que dá para fazer. É bem diferente. No caso do Linux Mint, por exemplo, ele vai pensar, ok, a gente recebeu tantas doações, isso aqui é uma média que a gente costuma receber, se tudo der certo, a gente deve continuar recebendo, se eu continuar agradando o público que está decidindo apoiar aqui,
Na verdade, é uma espécie de venda, né? Quem doa todo mês faz uma assinatura do Mint, não obrigatória, mas de certa forma faz. E com esse valor ali, ele vai pensar: eu posso pagar um desenvolvedor, posso pagar 2 desenvolvedores, posso me pagar, qual é o custo que o projeto gera, porque nada é definitivamente de graça, nem o tempo dos desenvolvedores, nem o hardware que eles precisam para desenvolver, nem os servidores que eles precisam para hospedar as coisas, e assim por diante. Então, essa coisa de ser comunitário não quer dizer que vai funcionar também do jeito que a gente esperaria que as empresas funcionassem. A motivação é diferente, mas não quer dizer que, por ser comunitário, as decisões também vão ser tomadas da forma com que você esperaria. O Debian faz muitas votações, mas é uma das questões da democracia lá, por exemplo, parte dos firmwares. Eu não sei exatamente quais são as regras que eles definiram, mas vamos fazer uma coisa imaginária que é assim, se na votação deu 51 versus 49 e foi aprovado, tem 49 pessoas insatisfeitas. A gente esquece dessa questão, né, que existe ali. Então, não necessariamente por ser comunitário vai seguir no caminho que você quer. Do mesmo jeito que acontece com as empresas, só que a motivação talvez seja diferente. No caso do Linux Mint, se dependesse de mim, ele seria bem diferente em muitas coisas. Mas qual a influência que eu tenho? Eu coloco a mão na massa, eu faço o código. Quem sou eu para dizer que os caras que dedicam a vida para fazer isso e me entregam as coisas de graça têm que fazer? Eu acho que é entender também que são cenários completamente diferentes, né? Porque eu, no meu computador, tipo, na minha casa, ou sei lá, no computador do meu trabalho, no meu servidor, eu falar, não, aqui só entra distro comunitária. Beleza. Mas quando a gente fala de Claro. empresa, na grande maioria das vezes, essa questão de filosofia, de sentimento, ela vai sair, porque o foco é ganhar dinheiro. A não ser que aquela filosofia já faça parte do core da empresa, que tipo, aquela empresa é focada em open source, então ela só vai usar open source. Só é foco em comunidade, então só vou usar uma da comunidade. Aí beleza. Mas se não for isso, provavelmente isso vai pouco importar, sabe? Por exemplo, assim, a gente às vezes se fecha demais na nossa bolha, se estressa por umas coisas idiotas. Esse, por exemplo, assim, quem tá estressado com a citação da Red Hat, e não precisa lidar com os problemas que a decisão deles pode gerar. Tipo, eu tenho servidores ROC. E isso daí pode gerar algum problema para mim. Ok, eu entendo o seu estresse. Tá dentro do negócio. Mas qualquer outra pessoa que não tem alguma coisa diretamente relacionada e tá se estressando por isso, velho, Então, pra vai quê? olhar uma paisagem com chuva, respirar fundo, porque definitivamente não vale. Poucas coisas na vida valem o seu estresse. Mas existem contextos muito mais amplos do que isso, sabe? Eu gosto muito de música, por exemplo. É muito raro você ver uma banda grande, um músico, alguém que está querendo, tipo, a preocupação dele é tentar fazer a arte dele de um jeito diferente, fazer aquelas notas encaixarem, aquela letra legal e tal. É muito raro você ver alguém assim se preocupar se o plugin que ele está utilizando para criar o efeito para o bagulho é open source ou não. Ou se o sistema operacional no qual ele está gravando o sonho da vida dele, que é um álbum especial, está utilizando o Mac, Windows ou Linux. Isso não é um fator. Não faz diferença ali para ele, sabe? A gente às vezes superestima, eu acho, esses elementos. E olha que eu sou um grande apaixonado por essa cultura de open source. Mas definitivamente, conforme o tempo passa, você vê que as pessoas realmente têm outras preocupações. Descobrir, sei lá, pesquisar por doenças. Se a pessoa está pesquisando por alguma coisa e utilizou o Windows para descobrir a cura do câncer, você vai dizer que é ruim porque descobriu com um sistema de código fechado? Não, né? Acho que não, pelo menos. Quer dizer que você não deveria procurar utilizar ferramentas de código aberto? Também não, sabe? Mas eu acho que tem essas nuances, assim, a gente precisa ser um pouco mais tolerante, talvez. Entender que as pessoas têm prioridades diferentes e gostos diferentes, do mesmo jeito que a gente se importa com alguma coisa, se é open source ou não, a gente tem interesse nisso, a gente quer saber. Tem gente que não tá nem aí, e tá tudo bem, a pessoa não é ruim ou boa, ou ela, ai, nossa, ela está errada por causa disso. Do mesmo jeito que pra mim, pouco importa essa música que eu tô ouvindo, foi feita na guitarra XYZ, e tem gente que gosta de música, e tipo, nossa, meu Deus, essa guitarra é horrorosa. E pra ela tudo bem, pra ela é legal, mas pra mim pouco Sim. importa, sabe? Pessoas têm gostos diferentes, têm interesses diferentes e tá tudo bem, sabe? Eu acho que essa é uma característica bem clara dessa comunidade. Ele tem essa
essa dificuldade em desatrelar o valor filosófico, o valor íntimo das pessoas da ferramenta em si. E de certa forma, eu até entendo por que é importante em muitos cenários que você não desatrele esse valor. O Jorge, a gente tá citando ele pra caramba aqui, mas é porque ele é uma pessoa muito presente na comunidade, né, aqui no Brasil, principalmente. Ele até falou numa das lives dele que o pessoal que desenvolve software livre, eles são os hippies da tecnologia, né? Hippies com aspas gigantescas. E aí o que ele estava dizendo é que porque eles não conseguem, por padrão, desatrelar uma coisa da outra. E uma grande outra parte do mercado de tecnologia consegue traçar uma linha muito clara entre valores financeiros e valores pessoais. E o pessoal do software livre não. São coisas indesassociáveis do ponto de vista deles. E é importante que haja as duas visões. Se a gente for voltar até um pouco mais no passado, é por isso que existe a Free Software Foundation e por isso que existe a Open Source Initiative, que são polos que têm uma visão similar em muitos aspectos e opostas em muitos outros. Porque a Open Source Initiative acredita no profit, ela acredita em empresas que a força do desenvolvimento, na verdade, vem do capital privado injetando recursos em desenvolvedores poderem criar soluções cada vez mais fantásticas. E que seja software livre, sempre que possível, mas não obrigatoriamente. Enquanto para a Free Software Foundation, não. O capital corporativo é um veneno dentro do desenvolvimento de software, tudo deveria ser comunitário e tal. E isso é o meu ponto de vista, tá, gente? Para vocês que estão ouvindo. Que a história vem provando que a força da criatividade da comunidade conseguiu trazer o software livre num ponto que talvez a gente nem imaginasse que ele pudesse chegar, mas essa criatividade ela só foi alimentada, ou ela foi alimentada em grande parte por conta do dinheiro que vem das grandes empresas. Com certeza. Então, é uma coisa que não, hoje eu não vejo como se você chegasse e voltasse lá, sei lá, 20 anos atrás e falasse assim, ó, sei lá, IBM, NEC, essas empresas que eram grandes naquela época, assim, ó, esquece, ao invés de vocês botarem dinheiro no Linux, bota tudo dinheiro no Unix, que é o que, né, era o grande foco da tecnologia naquela época. Provavelmente o canal não chamaria de Linux hoje, chamava de Unix, ou alguma coisa assim. É uma coisa que eu gosto de observar, e eu acho que vale para qualquer aspecto da vida, mas especialmente para você analisar mercado, a dinâmica, ou trabalho voluntário, etc. Qual é a motivação que você tem para começar a fazer algo e para continuar fazendo no longo prazo? Se você observar esses dois elementos, você vai encontrar meio que a forma com que as empresas funcionam, as instituições, as ONGs, as organizações, tudo existe um motivo, um porquê. Convidar a reflexão é o melhor resultado que a gente pode trazer dessa conversa que a gente teve aqui, né? Da mesma forma que nós estamos trocando essa ideia aqui, que todos os membros, todas as pessoas que escutam aqui o Geocast, conversem dentro dos seus núcleos também. Eu sempre me lembro, cara, de uma coisa que eu escutei numa aula de filosofia, que era uma das aulas que eu mais achava chata na escola, mas eu tive um professor chamado professor Itamires, abraço professor Itamires, que ele estava explicando sobre discussão socrática, que é o lance da discussão socrática não é que a gente chegue num consenso, é que eu entenda o seu lado e você entenda o meu lado. A gente não precisa concordar, apenas os argumentos têm que ficar claros para ambos os lados. E eu nunca me esqueci disso, porque muitas vezes num debate, numa discussão, a gente espera que um dos lados ceda. E é aí onde mora o perigo, porque muitas vezes as pessoas elas se agarram a uma determinada argumentação porque aquilo é a única coisa que elas têm. Se você tirar aquela argumentação delas, se você tirar aquele ponto onde ela se amarrou, desmorona ou o argumento, ou às vezes desmorona até mesmo a forma como a pessoa se porta em relação à sociedade. Então, é complexo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é importante, porque quando você questiona os seus valores, quando você observa o que está acontecendo ao seu redor
e tenta adicionar novas camadas dentro daquilo que te constitui, no final das contas você acaba ficando mais forte, você cresce. E a comunidade, as comunidades de software livre, muitas delas, as comunidades de desenvolvedores, nós, comunidade de usuários, a gente precisa adicionar novas camadas no nosso relacionamento e a gente precisa melhorar como comunidade, porque assim a gente consegue levar muitas vezes de maneira saudável as coisas que a gente gosta para muito mais pessoas. E que esse também é um dos problemas, né? Muitas vezes a maneira como a gente leva isso que a gente gosta tanto para os outros, ela é tão tóxica, ela é tão desrespeitosa com as pessoas que gostam de outras coisas, que a gente afasta ao invés de agregar. Exatamente. Se é difícil adicionar alguma coisa em cima disso, acho que eu assino embaixo. É bem isso. Eu já vi diversas vezes isso acontecer, até infelizmente, em comunidades não só de software livre, mas de outras coisas também. Essa coisa meio destrutiva, né? Mas eu gostei de conversar sobre isso com vocês aqui, com a audiência e tal. Teve gente que tinha pedido vídeo a respeito da Red Hat, esse assunto todo. Eu acho que, por mais que talvez num roteiro pudesse condensar essas ideias de uma forma um pouco mais rápida e tal, às vezes conversar sem limite de tempo, assim, permite com que nossos pensamentos divaguem e a gente se expresse um pouco melhor e observe pontos de vista de outras pessoas também num diálogo. Então, para quem tinha pedido um vídeo sobre a Red Hat, eu não pretendo fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Esse é o tipo de conversa que eu adoro ter com os meus amigos, é assim que eu vejo a equipe do GeoLinux, é assim que eu vejo muitos membros da comunidade, a galera com quem eu troco mais informações, assim, são pessoas próximas que eu respeito e respeito acima de da forma como elas pensam. Então, vocês que estão escutando esse episódio, vocês que ficaram até aqui com a gente, vocês que atuam nas diversas comunidades de software livre ou de software, que seja tecnologia, que seja, peço que vocês também exercitem isso, caso reflitam sobre essa visão de respeitar as opiniões alheias e tentar entender as motivações e por que as pessoas fazem as coisas como elas fazem. E antes de encerrar, eu só quero fazer uma vírgula aqui razoável, que a gente fala a Red Hat, e eu sempre gosto de pontuar isso, que a Red Hat ela não existe, né? Existem pessoas que tomam decisões e, a grosso modo, aqui a gente enxerga como Red Hat. Então, a gente simplifica dessa forma para ficar mais fácil a nossa conversa, mas é sempre importante saber que se um dia sair, sei lá, como que é o nome do moço aqui? Mike McGrath, é esse? Se uma hora sair o Mike McGrath lá da cadeira de CEO, outra pessoa com outra visão pode tomar outras decisões e a gente vai continuar falando a Red Hat, não o Mike McGrath. Pô, o melhor exemplo é a Microsoft, né? Muito obrigado a todos vocês aqui. Obrigado, Dil. Obrigado, Raul, por esse papo aqui. Adoro ter esse tipo de conversa com vocês. E a todos vocês que estão escutando esse Geocast, meu muito obrigado. E nós nos vemos no próximo Geocast.